meninos, tudo legal? Bom, espero que a semana de vocês seja abençoada. Vamos lá, mais um tema da física, da termologia. Agora a gente vai começar um dos assuntos mais cobrados de vestibular, a calorimetria. Essa é apenas a primeira aula, mais simples, introdução, e vamos falar aí do calor sensível. Tranquilo? Bons estudos para vocês. Bom, pessoal, a calorimetria é a parte então da termologia que estuda a medida do calor. Vocês lembram a definição do calor lá na introdução à termologia? Que calor é energia térmica em trânsito, tá? Então, a forma de energia. Como que a gente mede então essa quantidade de calor? Então, vamos fazer um experimento rápido. Imagina uma certa massa de gelo que está a menos 10 graus Celsius. Bom, sob pressão normal de 1 atm, o gelo sofre fusão a 0 graus Celsius. Então, para isso, como ele está numa temperatura menor, para atingir a temperatura maior, zero, para começar a sofrer a fusão, ele tem que receber uma quantidade de calor. Essa quantidade de calor que produz no corpo uma variação de temperatura é chamada então de calor sensível. Muito bem. Se um bloco de gelo a 0 graus Celsius continuar recebendo calor, aí vai ocorrer a fusão. Ele vai mudar de estado, vai virar água líquida, mantendo a temperatura constante, isso se o gelo, a água, for puro. Para substâncias puras, na mudança de estado, a temperatura é constante. Muito bem, essa quantidade de calor que produz mudança no estado físico é chamada de calor latente. Tranquilo? Então, nós temos aqui calor sensível, responsável em alterar a temperatura do corpo. E o calor latente responsável em alterar o estado físico. Tranquilo, né? Hoje a gente vai estudar apenas o calor sensível, essa quantidade que então é responsável para alterar a temperatura do objeto. Bom, para a gente calcular a quantidade de calor sensível, é uma equação bem simples, né? Lembram dela? A quantidade de calor depende da massa, depende do material e depende da variação de temperatura desejada. Então, esse Δθ aqui é óbvio, né? Quanto maior a variação de temperatura que você deseja, mais energia deve ser fornecida. Assim, quanto maior a massa, maior a energia fornecida, maior o calor. E esse Czinho, ele tem o nome de calor específico sensível, o nome completo, calor específico sensível. Muitos livros, até questões de vestibulares, chamam apenas de calor específico. Mas esse valor, esse calor específico, é o que define o material. Então, a dependência do material, cada material tem o seu, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. E vamos lembrar aqui as unidades, na calorimetria usamos muito a unidade usual, mas você tem que ficar de olho qual unidade está sendo usada. Lembra que a quantidade de calor, por ser energia, é medida em joule no sistema internacional, caloria no sistema usual. A massa é em quilograma, no SI, e grama no sistema usual. O calor específico, bom, para você lembrar da unidade, basta olhar o resto da equação. Se a gente isolar o Czinho, vai ficar a quantidade de calor dividido pela massa dividido por Δθ. Daí essa unidade, joule por quilograma Kelvin, ou no sistema usual, caloria por grama graus Celsius. E a variação de temperatura em Kelvin ou graus Celsius. Bom, vamos à próxima tela que eu vou falar um pouquinho melhor sobre o calor específico sensível. Bom, então o calor específico sensível, veja que é uma grandeza que envolve substâncias, materiais. Então, representa a inércia térmica da substância. Olha que conceito bonito. Ou seja, a resistência da substância à mudança de temperatura. Bom, nós temos aqui uma tabela com diversos materiais. E para nos ajudar, vamos colocar a fórmula aqui, quantidade de calor mc Δθ. E eu vou isolar o Czinho, que é a quantidade de calor, dividida pela massa vezes a variação de temperatura. Entenderam a unidade de medida? Vem daqui, caloria por grama graus Celsius no sistema usual, que por sinal é mais utilizado. Bom, o calor específico, então, pessoal, é de substâncias, de materiais. Cada um tem o seu. Então, pela tabela, vocês estão vendo que existem materiais com altos calores específicos. Aliás, o mais alto é o da água. E os menores, veja, o do chumbo e o do ouro. O da água não é o maior, mas é um dos maiores da natureza. Hidrogênio, por exemplo, hélio, são coeficientes, são calores específicos maiores. Mas o que significa esse valor? Olha como é simples a interpretação. No caso da água, o calor específico sensível vale 1. Quer dizer que você precisa de 1 caloria para mudar a temperatura em 1 grau Celsius
de 1 grama de água. Legal? Já o chumbo e o ouro, você precisa, aqui no caso do chumbo, 0,031 calorias para alterar a temperatura em 1 grau Celsius, 1 grama do material. Então, o chumbo e o ouro precisam de menos energia. A água precisa de mais energia para alterar a mesma massa, mudando a temperatura de uma unidade. Então, quanto maior o calor específico, é mais difícil de aquecer o material e, consequentemente, é mais difícil de esfriar. No caso do chumbo e ouro, pouca quantidade de energia que é fornecida já apresenta uma certa variação de temperatura considerável. Então é mais fácil variar a temperatura do chumbo e do ouro, materiais que têm baixos calores específicos, do que, por exemplo, a água, que é um dos maiores. Aquela velha experiência, né, aquele velho comentário, exemplo que a gente dá na praia. Você chega na praia bem cedinho, então, quantidade de calor ainda do sol baixa, mas você pisa na areia, né, uma certa areia lá fofa, você já vê que a areia já está aquecida, já está quente. Ó, o calor específico da areia é relativamente pequeno. Ó. Enquanto isso, a água demora a aquecer. Chegou a noite, o que acontece? A água já está mais aquecida, afinal recebeu energia o dia inteiro. E se a radiação solar terminar, né, a noitinha, não tem mais energia, a areia já não está recebendo energia, começa a perder, você já percebe que a areia esfria rapidamente, enquanto que a água demora a esfriar. Tranquilo? Então, olha o exemplo legal aqui, muito cobrado em vestibulares. Então, o calor específico mede a quantidade de calor fornecida a 1 grama de material, que provoca uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Tranquilo? Conceito muito explorado aí nos vestibulares e no Enem. Bom, a experiência de Joule, pessoal, muito citada, né, nos problemas de vestibular, vamos lembrar aqui um pouquinho, ó, que é a experiência que ele evidenciou a transformação de energia mecânica em térmica. Olha, ele pegava aqui blocos, né, pesos, né, pendurados, amarrados em fios, e esses fios eram ligados em carretéis, num carretel, que agitava essas pás. Então, quando deixava esse objeto cair, o que ele percebia? A energia potencial gravitacional era praticamente toda transformada em térmica. A velocidade do sistema era muito baixa, então a energia potencial gravitacional praticamente transformada aqui em energia térmica, com a agitação da água. Bom, fazendo os seus cálculos, né, e considerando já as suas devidas dissipações, ele concluiu que a quantidade 4,18 newton vezes metro, você lembra o que é isso? Ó? Aqui tem uma força puxando. A força vezes o deslocamento é o trabalho, lembra? Trabalho é energia. Então ele percebeu que a cada quantidade de 4,18 para esse produto, essa quantidade era necessária para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Foi assim que achou a tal da caloria. Ó. Ou seja, a cada 4,18 newton vezes metro, que foi então chamado de Joule, é a quantidade necessária para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. Legal? Aqui nasce então uma caloria, que nós usamos então em toda a termologia. E os outros calores específicos dos outros materiais são então comparados com a caloria da água. Legal, né? Isso é muito cobrado nos vestibulares. Outro conceito importante da termologia é a capacidade térmica. Veja, mas ela envolve um corpo. Capacidade térmica de um corpo representa a inércia térmica do corpo, ou seja, a resistência do corpo à mudança de temperatura. Veja, o calor específico era a quantidade de calor por unidade de massa. Agora, a capacidade térmica não é por unidade de massa. É a quantidade de calor que você fornece ao objeto para produzir nele, corpo, objeto, a variação de temperatura de uma unidade. Então, você vê a capacidade térmica, cuidado, a gente representa aqui com um C maiúsculo, ele pode ser usado o conceito para um corpo qualquer. Então, você fala, por exemplo, capacidade térmica de uma garrafa térmica. Qual é a quantidade de calor que você fornece para variar a temperatura dela de 1 grau Celsius? Agora, a garrafa térmica, ela tem um material, plástico, por exemplo. Aí, quando você fala do material em si, aí você usa o conceito de calor específico. Veja, no sistema internacional é bem tranquilo, é só olhar a unidade, ó, Joule por Kelvin, e no sistema usual, caloria por grau Celsius. Agora, toma cuidado que você pode envolver a capacidade térmica em problemas que têm massa. Por exemplo, ó, se você pegar uma certa quantidade de água, a quantidade de calor sensível é m, Czinho, vezes o Δθ. Cortando o Δθ, a capacidade térmica fica dependendo da massa. Ó.
massa vezes o calor específico do material, por exemplo, água. Então, uma vez já caiu em prova de vestibular, perguntando se a capacidade térmica depende ou não da massa. Por aqui você não vê a massa do corpo, né? Mas por aqui você vê a massa que está sendo aquecida. Obviamente, se você vai aquecer uma massa de água maior, você precisa, para aquela massa total, fornecer uma quantidade de calor maior. A capacidade térmica vai ser maior. Tá joia? Então, não confundam os conceitos. Calor específico sensível, o C minúsculo, é a quantidade de calor para materiais, para substâncias, para cada massa, para cada grama, por exemplo, variar a temperatura de 1 grau Celsius. Enquanto que a capacidade térmica de um corpo é a quantidade de calor que você fornece para o corpo todo variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Belezinha? E para finalizarmos, pessoal, um outro conceito importante que é observado em todas as partes de física é o tal da potência, né? Você lembra que potência mede a taxa de transferência de energia por unidade de tempo. Como nós estamos falando em fluxo de calor, isso é chamado de potência térmica, né? Ó, fluxo de calor ou potência térmica, é a mesma coisa. Então, a potência, lembra que por definição é a taxa de transformação ou de transferência de energia por unidade de tempo. Só que a energia que a gente está trabalhando aqui é o calor. Então, vai ficar calor dividido por ΔT. Quais são as unidades que vocês lembram? Ó, no sistema internacional, joule por segundo, que é o watt, né, representado pela letra W maiúsculo, ou caloria por segundo, né? Aqui, no caso, é mais utilizado o sistema internacional. Multiplicando cruzado, vocês vão notar que grande parte dos problemas, a potência da fonte térmica é constante. Se a potência da fonte térmica é constante, para acharmos a quantidade de calor num certo intervalo de tempo, é só multiplicar a potência pelo ΔT, né? É só multiplicar cruzado aqui a equação. Legal, pessoal? Então, essa é a parte inicial da calorimetria. Vamos aproveitar para fazer aqui 2 exemplos. Ó, são 2 exemplos bem tranquilos. Olha esse primeiro. Uma fonte térmica fornece calor à razão constante a 200 gramas de uma substância A, que possui calor específico de 0,3 caloria por grama grau Celsius. E em 3 minutos eleva a sua temperatura em 5 graus Celsius. Essa mesma fonte, ao fornecer calor a um corpo B, eleva a sua temperatura em 10 graus Celsius em 15 minutos. Qual é a capacidade térmica do corpo B? Bom, o que a gente precisa determinar aqui? Vamos lá. Primeiro passo. Vamos achar a quantidade de calor que foi fornecida à substância A nesses 3 minutos. Basta multiplicar a massa, 200 gramas. Ó, sempre toma cuidado com o calor específico fornecido. Olhem sempre a unidade de medida. Como aqui está em caloria por grama grau Celsius, então você deve colocar a massa em gramas e você vai encontrar a unidade de energia, de calor, em caloria. Então, sempre de olho nas unidades aqui, a unidade principalmente fornecida do calor específico. Então, 0,3 que é o calor específico e a variação de temperatura, 5 graus Celsius. Isso me dá uma quantidade de calor de 300 calorias. Muito bem. Só que 300 calorias foi fornecido em 3 minutos. Como a potência da fonte é constante, ó, basta fazer uma regra de 3. Se em 3 minutos fornece 300 calorias, em 15 minutos, né, faz aqui o xizinho, faz a continha, eu vou fornecer 1.500 calorias. Pois bem, jogando na equação da capacidade térmica, eu forneci uma certa quantidade de calor e o objeto B variou a sua temperatura em 10 graus Celsius. Então, qual é o conceito da capacidade térmica? A quantidade de calor, 1.500, dividido pela variação de temperatura 10. Ou seja, encontramos a capacidade térmica 150 caloria por grau Celsius. Resposta letra A. Tá vendo? Esses problemas são muito comuns. De boa, né? E o exemplo 2, pessoal, é um exemplo da UNB. Eles gostam muito de cobrar problemas que envolvem calor e mecânica, né? A transformação de uma energia em outra. Então vamos lá, considere que a massa da parte do membro inferior de uma pessoa, que vai do joelho ao pé, perna e pé, seja igual a 2 kg, e que seu centro de massa esteja localizado no ponto indicado por P, como indicado na figura. Considere ainda que no movimento de arco reflexo descrito no texto, o ponto P se desloque para o ponto P', realizando-se trabalho contra a gravidade. Suponha que o equivalente a 10% desse trabalho seja convertido em calor durante o referido movimento
e que esse calor seja utilizado para aquecer a coxa da pessoa. Supõe ainda que a coxa tenha massa de 5 kg e que seu calor específico seja 1,05 caloria por grama grau Celsius e que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado. Com base nessas informações, faça o que se pede no item a seguir, que é do tipo B, expressando para a marcação na folha de respostas a parte fracionária do resultado obtido, após efetuados todos os cálculos solicitados. Calcule em graus Celsius o aumento de temperatura na coxa dessa pessoa, devido à conversão de calor aludida acima, depois dela realizar 1000 vezes o movimento do arco reflexo. Bom, exercício do tipo NB ainda pede para multiplicar a resposta por 10 à quinta, né, para você preencher o gabarito. Veja que uma caloria vale 4,18. Vamos lá, como que a gente começa? Então, informações importantes, 10% do trabalho para levantar a perna vai ser convertido em calor. Então, vamos calcular isso. A quantidade de calor é 10%, que é 0,1, do trabalho da força-peso. Como que a gente calcula o módulo, o valor do trabalho da força-peso? mgh. Ou seja, toda vez que a perna levanta, ela adquire uma energia potencial gravitacional, dada pela equação mgh. Aqui, pessoal, como você vai colocar a gravidade metros por segundo ao quadrado, deve ser colocado tudo no SI, né? Então, 0,1, a massa da perna 2 kg, gravidade 10 e a altura 10 centímetros, 0,1 metro. Essa quantidade dá 0,2 joules. Só que isso foi repetido 1000 vezes. 1000 vezes 0,2 dá 200 joules. Essa é a quantidade de calor, então, que vai ser destinada a aquecer, segundo o texto, a coxa. Só que a gente tem que passar para calorias, porque o calor específico, olha aquele negócio de unidade que eu falei, está em caloria. Como é que passa? Se uma caloria vale 4,18 joules, 18 joules vale X calorias. Ou seja, você vai dividir aqui 200 por 4,18, que vai dar aproximadamente 47,85 calorias. Agora, finalmente, jogamos na quantidade de calor sensível para aquecer a coxa. Vamos lá, 47,85. Pessoal, muita atenção nas unidades. É isso que eu falo para vocês. Cuidado com as unidades. Como a gente vai colocar o calor específico, caloria por grama, então eu devo colocar a quantidade de calor em caloria, foi o que eu fiz, e tem que colocar a massa em gramas. Como são 5 quilogramas, 5 quilogramas dá 5 vezes 10 a terceira grama, vezes o calor específico, vezes Δθ. Aí agora, pessoal, é só ajeitar a conta. Veja que o resultado final dá muito pouquinho, né? 9,11 vezes 10 a menos 3 graus Celsius. Só que aqui no exercício pede para multiplicar por 10 à quinta. Ao multiplicar por 10 à quinta, resposta final, 911. Tá joia? Aí, pessoal, 2 exemplos. Continuem treinando, estudando, fazendo exercício. A próxima oportunidade eu começo a falar das mudanças de estado físico, ou seja, a quantidade de calor latente. Tá joia? Um abraço para vocês, pessoal. Bons estudos!